Boa tarde a todos. 30ª sessão semanal da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor 2023. Às 13h03, no dia 29 de agosto de 2023, no auditório vereador José Natal Abado e da Câmara Municipal de Bragança Paulista, declara abertos os trabalhos da 30ª sessão semanal do exercício 2023, registrando que se encontram presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, missionária Pocaia e o vereador Natanael Ananias. Liberação de atas. Ata da 29ª sessão da Comissão Exercício 2023, realizada em 22 de agosto. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Registro a presença do senhor Mauro Garcia Banhos, nossa comissão, que é assessor parlamentar da Prefeitura, nossos assessores, Corpo Legislativo, Departamento Legislativo, Comunicações e o público que nos assiste. Registro também justifica a ausência do vereador Juninho Boi, que está no exterior representando o Bragança e o país em competições. E o vereador Sidney Guedes entrou em contato com essa presidência e disse que chegaria um pouco tarde em razão de compromissos anteriormente assumidos. Análise de matéria em trâmite em regime de urgência, urgentíssima, com prazo de relatoria e da comissão até 29 de agosto de 2023. Trata-se do projeto de lei complementar 15 de 2023, de autoria do prefeito professor Amaurício da Silva, que institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS no município de Bragança Paulista no exercício 2023. O relator designado foi o Juninho Boi, ao qual já prontamente deixou seu parecer aqui com esta comissão, o qual passarei a ler. Relatório. Entendemos como oportuno e necessário oferecer aos contribuintes inadimplentes a possibilidade de quitar seus débitos perante o município de forma mais facilitada, uma vez que a iniciativa contribuirá para um considerável aumento de arrecadação de receitas próprias, que serão revertidas em melhorias para a comunidade. Cabe lembrar que o programa apresenta diversas opções para pagamentos dos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Pública Municipal, iniciativa que entendemos incentivará ainda mais os contribuintes a regularizar suas pendências com a municipalidade. Conclusão do vereador Juninho Boi, que é pela aprovação. Ele também teve a cautela de, em contato com o departamento jurídico da casa, nós também, eu e o meu assessor João Donula, nós verificamos que no projeto existe uma contradição em relação à exigência de custas antecipadas ao pedido de adesão, mas também no projeto indica que essas custas podem ser apresentadas quando da quitação final da dívida, que é a forma mais razoável, uma vez que para você conseguir as custas demora muito tempo, e inviabilizaria a adesão ao plano. No projeto anterior, vindo à casa, já tempos atrás, também existiu essa discussão, mas a Prefeitura ela manteve essa exigência na inscrição, quando a pessoa pede lá o refis, mas, ao mesmo tempo, ela deixa em outro artigo a possibilidade de pagar. Então, essa emenda visa apenas retirar uma exigência na inscrição do refis de apresentar as guias pagas, mas mantém essa exigência obrigando-se o contribuinte a pagar quando, pelo menos, quitar a dívida. Então, é apenas para regularizar uma situação que ficaria contraditória na aprovação que nós vamos ter agora na sessão ordinária. Então, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permanentes comissões, está aprovado por unanimidade o parecer do relator Juninho Boi, sendo que nós nos condicionamos à aprovação da emenda para a votação favorável ao projeto na parte final. Análise de matérias em termos de regime ordinário, com prazo de relatoria em 29 de agosto de 2023 e da comissão em 6 de setembro de 2023. Projeto de lei número 60 de 2023, de autoria do vereador José Gabriel Cinta Gonçalves, que institui o Dia Municipal de Ação de Graças. Relator designado Natanael Ananias. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Relatório. Quanto aos aspectos da competência, a comissão nada tem a opor. Ao contrário que a maioria da população pensa, o Dia de Ação de Graças não é uma data comemorada exclusivamente nos Estados Unidos e Canadá. Hoje em dia, já faz parte do calendário em vários países. Afinal, esses dias representam o agradecimento pelas conquistas
e graças alcançadas durante o ano. O costume de agradecer por graças alcançadas é histórico. É um ato que agrega comunidades, independentemente de religião. Segundo a Bíblia, saber agradecer é uma virtude. A ideia de universalizar o Dia de Ação de Graças partiu do brasileiro Joaquim Nabuco, embaixador do Brasil em Washington, em 1909. Ao participar da celebração na Catedral de São Patrício, declarou publicamente: "Eu quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um agradecimento universal a Deus." Embora no Brasil comemoração não seja muito usual, a data foi regulamentada no calendário nacional pela Lei nº 781, de 17 de agosto de 1949, e em 22 de setembro de 1966. A Lei nº 5.110 estabeleceu que as comemorações de ação de graças no país se darão na quarta quinta-feira do mês de novembro. Somos favoráveis à instituição do Dia Municipal de Ação de Graça no calendário oficial do município, uma vez que a comemoração será um momento de reunião das famílias e da comunidade em torno de um objetivo comum: agradecer pelas graças obtidas. Conclusão: pela aprovação. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do relator Natanael Ananias ao projeto de lei 60/2023. Moção 148/2023, de autoria do vereador Juninho Boi. Requer meio de apelo desse legislativo ao chefe por executivo, estudos visando a construção da Escola Municipal de Educação Infantil no bairro da Água Comprida. Relator designado a missionária Pocaia. Com a palavra, vereadora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Natanael, os demais que estão nos assistindo online e todos aqui presentes. Quanto à legalidade, nada temos a opor. A educação é a garantia pela Constituição brasileira como meio de promoção e inclusão social, bem-estar, qualidade de vida, socialização, interação entre indivíduos e também como meio de combate à violência. A construção de escolas municipais de ensino fundamental deve-se ao atendimento de maior demanda da população de um referido bairro. A matéria em análise pede apoio ao Executivo Municipal para estudos visando a construção da edificação pretendida no bairro da Água Comprida. Conclusão: pela aprovação. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer da relatora missionária Pocaia a moção 148/2023. Recebimento, designação de relatores, notificação de prazos para emissão de pareceres a matérias despachadas para análise da comissão, com prazo da relatoria até 5 de setembro de 2023 e da comissão até 13 de setembro de 2023. Vamos às nomeações dos relatores. Moção 149/2023, de autoria do vereador Juninho Boi, requer meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos para que a feira livre, atualmente realizada no Parque Zootécnico Dr. Fernando Costa, Pouso de Monta, seja transferida para a rua José Carlos Quiaron, no bairro do Matadouro, relator designado Sidney Guedes. Moção 150/2023, de autoria do vereador Josimar Scott, requer meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a construção de passarela para facilitar o acesso e a travessia de pedestres na Avenida dos Imigrantes, na altura da Praça Dona Maria Franco Rodrigues, local que está sendo construído o Parque da Juventude, designado Marco Antônio Marcolino. Moção 151/2023, de autoria do vereador Natanael Ananias, requer meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a revitalização da Praça Valdemiro Gomes, lá no residencial Hípica Jaguari. Relator designado designado Sidney Guedes. Só uma correção da relatoria. Então, a moção 51, relator Sidney Guedes. O projeto de lei 62/2023, de autoria do prefeito professor Amoresto da Silva, que cria o Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres, o FMDM, e da outras providências. Eu designei como relatora a nossa representante feminina da comissão, nossa vereadora missionária Pocaia. Nada mais justo. Aliás, a audiência pública hoje às 18 horas, né? Sobre esse projeto.
É semana que vem? Foi remarcado, então. Tinha informações que seriam terça-feira. Terça que, perdão, então terça-feira que vem. Muito bem. Obrigado pelas interferências. Para análise e emissão de parecer com tramitação definida da Lei 2779 de 22 de fevereiro de 94 e alterações posteriores que dispõem sobre a atribuição de denominação de bens públicos municipais e outras providências, podendo ser prorrogado. Trata-se de 2 protocolos. Inicialmente, o protocolo geral 276/2023, de autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, referente à proposição que dispõe sobre denominação de bem público. Solicita a nossa vereadora missionária Pocai a leitura do nosso parecer desta comissão. Relatório. Em relação à legalidade, nada a opor, já que a proposição está compatível com o disposto na Lei Municipal 2.779, de 22 de fevereiro de 1994, que versa sobre atribuição de denominação a bens públicos municipais e da outras providências e respectivas alterações. Quanto ao mérito, a proposição diz respeito à atribuição do nome do senhor Carlos Klein Júnior, a via pública localizada no bairro do Curitibanos, iniciada em uma outra via, ainda sem denominação, perpendicular à Estrada Municipal Salvador Pagani, nos termos de certidão número 054/2023, expedida pela Prefeitura Municipal. O senhor Carlos Klein Júnior nasceu em São Paulo em 1913 e, ainda jovem, cursou contabilidade e trabalhou no comércio da capital. Casou-se com a senhora Alba de Aparecida Klein, com quem teve 3 filhos: Verônica, que faleceu após o nascimento, Carlos Klein Neto, engenheiro mecânico e professor da Universidade Federal de São Carlos, a USP, e Cristina, professora de Educação Física. Quanto aos filhos, quando os filhos eram pequenos, a família passou 1 mês de férias em propriedade rural bastante precária no bairro Curitibanos. Com a vida bastante agitada na cidade de São Paulo, o senhor Carlos e a esposa aceitaram a proposta de venda da propriedade. E em 30 de agosto de 1947, a família se mudou para o local que denominaram Rancho Ventania. Ao longo dos anos, o senhor Carlos e a esposa foram melhorando as condições do local e, com muito trabalho, adquiriram partes de propriedades vizinhas, plantaram muitas árvores, formaram pomar e cuidaram dos animais silvestres, como macaquinhos, saguis, capivaras e pássaros. O rio Jaguari, que margeia toda a propriedade, foi fonte de muita diversão, onde a família e os amigos remavam, nadavam e pescavam, situação que mudou significativamente com a construção da represa Jaguari. A família se integrou na comunidade e sempre participou das festas do bairro Curitibanos. A senhora Alba alfabetizou muitos colaboradores do Rancho Ventania, além de atuar como educadora em escolas locais, sendo homenageada com a denominação da Escola Municipal Professora Alba de Aparecida Klein. Durante 12 anos, o senhor Carlos foi agente do extinto AP, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, o atual INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Tem ocorrido em sua gestão a construção do prédio que ainda hoje abriga a agência do INSS, na rua Coronel Osório. Posteriormente, preferiu retomar a função de fiscalização, viajando pelo interior do estado de São Paulo, orientando empresas e funcionários quanto a direitos e deveres trabalhistas. Foi sócio remido do Clube Literário e Recreativo de Bragança Paulista, tendo incentivado na década de 50 a vinda do professor Ono para aulas de judô. Gostaria muito de ler e ir ao cinema,
sendo ele e a família assíduos frequentadores do Cine Central e Bragança. Incentivou e participou da construção do Cine Centenário, idealizado por Mauro Valli. Com sua filha Cristina, fez o curso de aviação no aeroclube local e, ao sobrevoar a cidade que abraçou como sua, realizou um sonho antigo, que era o de entrar para a Escola de Aviação Agulhas Negras. Durante anos, teve a alegria de conviver em almoços semanais com um amigo da família, Padre João Batista Zequim, com quem tinha discussões diversas sobre futebol, visto que Carlos era corintiano e Padre João palmeirense. Faleceu em 22 de abril de 2004, deixando muita saudade nas famílias e amigos. A denominação da via que dá acesso à propriedade Rancho Ventania representará o reconhecimento público ao senhor Carlos Klein Júnior como cidadão que muito contribuiu com o município de Bragança Paulista. Conclusão, consideramos justa a homenagem e assim somos favoráveis à proposição. Casa do Poder Legislativo, 29 de agosto de 2023. Assina presidente Marcos Antônio Marculino, vice-presidente Sidney Guedes, missionária Pocaia, membro, e Natanael Anania, membro. Obrigado, vereadora. Protocolo Geral 278/2023, também de autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, referente à proposição que dispõe sobre donação de bem público. Solicito ao vereador Natanael Ananias a leitura do nosso parecer. Relatório. Em relação à legalidade, nada temos a opor, já que a proposição está compatível com o dispositivo na Lei nº 2.779, de 22 de fevereiro de 1994, que versa sobre a atribuição de denominação de bens públicos municipais e dá outras providências e respectivas alterações. Quanto ao mérito, a proposição diz respeito à atribuição do nome do senhor Rafael Januzzi. A via pública se inicia à direita da altura do quilômetro 98 da rodovia Capitão Barduino e segue paralela à estrada municipal Fúvio Salvador Pagani, por uma distância de 292 metros, possuindo uma viela até atingir a mesma estrada. Fúvio Salvador Pagani, nos termos da certidão número 070/2022, expedida pela Prefeitura Municipal. O senhor Rafael Januzzi nasceu em Bragança Paulista em 18 de junho de 1911, filho de imigrantes italianos, Nicola Januzzi, que aqui se estabeleceu com açougue à Rua Coronel Teófilo Leme, de frente ao mercado municipal, tendo mais tarde se associado ao conterrâneo Francisco Lauleta. Em razão da moléstia de sua esposa, senhora Rosa Marrese, o senhor Nicola Januzzi voltou para a Itália, levando consigo os filhos, entre os quais Rafael, que retornara a Bragança Paulista aos 17 anos de idade após desembarque em Santos. Em 1929, Rafael Januzzi inicia suas atividades com Vicenzo Coluzi, no bairro do Matadouro, com a produção de toucinho, banha e a famosa linguiça. Em 1931, associa-se ao irmão Pedro, fundando a empresa Irmãos Januzzi, no bairro Matadouro, atuando também com carne de porco salgada e fumo em corda, além de toucinho, torresmo e banha. Durante 45 anos, a produção da empresa foi enviada para cidades marginais da então Estrada de Ferro Sorocabana, a Estrada de Ferro Paulista, partindo dos despachos das mercadorias das estradas de ferro Bragantina, com recepção no bairro do Lava Pés, e seguindo até cidades como Bauru e Marília. Como suporte de suas atividades, a empresa contou com o trabalho do exímio contador bragantino Humberto Paolinetti. Décadas mais tarde, o senhor Rafael
Atuou no ramo de materiais para construção, em empresas sediadas na Avenida José Gomes da Rocha Leal. Com o falecimento do irmão Pedro, a empresa Irmãos Januzzi se extinguiu, passando o senhor Rafael a dar continuidade apenas com comércio de fumo em corda, na rua Coronel João Leme, onde atuou até a sua aposentadoria. Nascido em Bragança Paulista e criado no Logo Negro, na Itália, Rafael Januzzi promoveu integração entre as correntes imigratórias das suas cidades e fez parte do Conselho Deliberativo da Sociedade Ítalo-Brasileira em Bragança Paulista. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em 1º de junho de 1991, Rafael Januzzi destacou a tradição da linguiça calabresa bragantina. Certa vez, ao desembarcar em Roma, fez promoção do time de futebol local, o Braga. Também fundou a Bandeira do Bragantino em Logo Negro, cidade de dezenas de imigrantes acolhidos em Bragança Paulista, como Ossabelas, Lauleta, Falabella e Marino, entre outros tantos. Faleceu em 2007, deixando a esposa Yolanda Cirilo Januzzi e os filhos Bruna e José Nicola. A homenagem, ora proposta, representará o reconhecimento público ao senhor Rafael Januzzi como cidadão que muito contribuiu com o município de Bragança Paulista. Conclusão: considerando justa a homenagem, assim somos favoráveis à proposição. Casa do Poder Legislativo, 29 de agosto de 2023. Presidente, vereador Marco Antônio Marcolino. Membro, vereadora Missionária Pucaia. Vereador Sidney Guedes, vice-presidente. Natanael Ananias, membro. Obrigado, vereador Natanael. Algum vereador quer se manifestar, ou vereadora, antes do encerramento? Não temos mais nada na pauta. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 13h26. Ficando os senhores vereadores convocados para a 31ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 5 de setembro de 2023, terça-feira, com início às 13 horas. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e uma boa sessão ordinária.